Você gostaria de aprender mais sobre personalidade, o desenvolvimento da personalidade de cada pessoa? Então você está no vídeo certo, porque eu sou o Bruno Costa, psicólogo, trabalho com a psicanálise e quero explicar para você a respeito do desenvolvimento da personalidade a partir da teoria psicanalítica. A personalidade, falar de personalidade é falar daquilo que é singular, daquilo que é de cada indivíduo, aquilo que é próprio de cada pessoa. As pessoas gostam muito de falar de um teste de personalidade, quando nós vamos aplicar um teste de personalidade num grupo, as pessoas costumam ficar muito empolgadas porque elas vão descobrir de que classe que elas são, de que tipo que elas são. Porque existem diferentes teorias da personalidade. Há teorias que vão falar que existem 4 tipos de pessoa, você é A, B, C ou D, e a pessoa fica muito feliz quando ela descobre, eu sou D, então ela se sente pertencente a um grupo, tem mais pessoas no mundo que funcionam como eu funciono. A psicanálise ela vai por um caminho bem diferente disso. Não existe na psicanálise algo tal como classificar pessoas, um grupo de pessoas que funciona de determinada forma, um grupo de pessoas que funciona de uma outra forma, porque a psicanálise privilegia a singularidade, a individualidade do sujeito. Cada um tem um modo de funcionar, uma vez que o psiquismo é formado por um emaranhado de conteúdos, desejos, conflitos, culpas. São muitas coisas que formam o jeito de cada um funcionar. A visão da psicanálise, do psiquismo humano, é uma visão dinâmica, algo que está indo, voltando, sobe, desce, para ir, para sai, para lá e para cá, e isso gera um dinamismo no psiquismo, de maneira que não existem psiquismos com o mesmo funcionamento. Cada um, esse movimento de vai e volta, entra, sai, o que permanece, o que é modificado, o que fica, o que retorna de forma diferente, e ele vai sofrendo modificações, gera conflitos uma coisa com a outra e desvia para lá, desvia para cá. Nunca é igual o conjunto de dinamismo que ocorre em cada indivíduo. Por isso que para a psicanálise cada um é único. E aqui nesse estudo que eu estou propondo para você, eu te convido a acompanhá-lo até o fim, até o final do último vídeo, para você ter uma visão, claro que é um panorama, uma visão geral, mas que vai te enriquecer muito. Pensar em como a psicanálise define esse dinamismo que forma a personalidade de cada pessoa, o que faz de cada um ser único. Os conflitos, eles são os mesmos. A natureza humana é a natureza humana em toda a história da humanidade, em todas as geografias, em todos os lugares do globo. Todavia, como esses conflitos acontecem, como essa natureza se manifesta, é individual. Mas nós compreendemos o sujeito humano como sujeito humano, algo que é comum à humanidade. E isso Freud ele postulou ao longo de toda a sua obra, quase meio século desenvolvendo a sua obra, e os outros autores psicanalistas pós-freudianos continuaram desenvolvendo a sua obra. Aqui, a nossa proposta é ver o desenvolvimento da personalidade segundo Freud. Agora, outros psicanalistas desenvolveram e tiveram uma visão mais ampla, pegaram um aspecto daquilo que vamos compartilhar aqui, ampliaram aquilo, se aprofundaram em um aspecto do que ele elucidou para nós e desenvolveram toda uma teoria em cima disso. Mas aqui vamos olhar para aquilo que é uma visão geral. Nós vamos basear o nosso estudo aqui em um texto freudiano que para mim é um dos meus preferidos. Os textos de Freud que eu mais gosto são vários, né? É muito difícil ler um texto de Freud e eu não gostar. Mas os textos que eu mais gosto de Freud é quando ele sintetiza o seu pensamento, ele sistematiza aquilo que ele está nos propondo. Porque ao longo de sua obra, como ele estava apresentando uma teoria pioneira, estava desbravando algo e apresentando para a sociedade, científica e a fim de ser aceito como um teórico sério, como alguém que tem método, um cientista de fato, ele
escrevia explicando como o seu pensamento se desenvolveu, como ele chegou naquela conclusão, quais foram as descobertas, como foram as descobertas, partindo de pressupostos já aceitos pelas universidades, pela sociedade científica. Então ele fazia um longo caminho para apresentar um conceito novo. Mas em determinados momentos nós encontramos textos freudianos em que ele simplesmente sistematiza os conceitos e explica o conceito, sem fazer esse caminho, uma vez que isso já está posto, já foi colocado. Então, quando você pega um texto de Freud, que ele está apresentando algo novo, ele faz todo um longo caminho, e aí você vai com ele, exaustivamente caminhando com ele, para chegar junto com ele, e essa é a proposta dele, ao que parece, chegar junto com ele na conclusão que ele chegou. Agora, existem os textos em que anos mais tarde, quando ele vai apresentar, por exemplo, as conferências introdutórias de 1916, que é um livro que eu tenho aqui. Nessa conferência ele vai explicar para as pessoas o que já foi posto da teoria até ali. Então ele explica como uma aula de forma muito didática, ele explica, ele dá exemplos, ele mostra todo o conceito que já está posto, explica de acordo com a sua prática clínica. Então são textos que eu gosto muito porque ele organiza melhor para mim o pensamento. E assim como as conferências, 5 lições de psicanálise, gosto muito do compêndio de psicanálise ou esboço de psicanálise, que é um texto que eu gosto muito de conversar sobre ele. Mas nesse aqui, para o nosso estudo aqui, eu escolhi o tão controverso manuscrito inédito de 1931. O que é esse texto? Um determinado autor, conhecido de Freud, o convidou para juntos escreverem um livro. Esse livro aqui é muito difícil de encontrar, você encontra em sebo. Eu acredito que ainda é possível encontrá-lo em sebo. Esse livro aqui, que é um estudo psicológico, como está proposto aqui na capa, um estudo psicológico do presidente dos Estados Unidos, que liderou os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, que é o Thomas Woodrow Wilson. E por ser uma personalidade controversa, que chamava a atenção, as escolhas que ele fez, as decisões que ele fez, e aqui no livro eles falam que as pessoas que o conheceram, que foram mais próximas dele, falavam que ele era alguém que estava sempre mudando, uma pessoa estranha, que chamava a atenção. E então esse William resolveu escrever esse livro fazendo uma análise da personalidade desse presidente e chamou o Freud para escrever junto com ele, porque ele admirava a teoria freudiana, uma análise dentro daquilo que eles tinham acesso, da biografia desse ex-presidente americano, dentro do que eles tinham acesso da biografia, das histórias, das cartas, enfim, levantar hipóteses a respeito de sua personalidade. E, ao que parece, Freud aceita. Freud escreve uma introdução, sintetizando a sua teoria e faz análises junto com esse autor. Mas o que acontece? As pessoas, quando o livro foi publicado, póstumamente, Freud já havia morrido, e as pessoas começaram a desconfiar que muitas coisas que estavam escritas nesse livro não eram de fato concepções freudianas. Freud não faria uma análise dessa forma, Freud não analisaria a personalidade de uma pessoa dessa forma, que está escrito aqui. Outros trabalhos de Freud analisando casos famosos, outros trabalhos de Freud analisando personalidades, não se parece com o que está escrito aqui. Então esse livro foi rejeitado e entenderam que esse autor aqui estava mentindo e colocou o nome de Freud aqui para ganhar fama. Então ele foi rejeitado. Quando as obras completas de Freud foi composta, como essa aqui, que são as obras completas de Freud, esse livro aqui preto, que é um livro muito bonito, uma série de livros, uma coleção muito bonita, esses textos, por exemplo, não foram incluídos como textos freudianos, foram rejeitados. Anos mais tarde, tiveram acesso, isso já recentemente, tiveram acesso ao manuscrito de Freud, escrito no papel que ele escrevia, que era um papel um pouco maior do que o comum, escrito à mão, o manuscrito de Freud da introdução desse livro. Então falaram, opa, tá aqui a prova, foi Freud que escreveu. Então o livro é rejeitado, mas a introdução então foi retomada, só que isso é algo muito recente. Há muitos psicanalistas
que não sabem da existência desse texto. Então, esse livro aqui foi rejeitado, mas recentemente, em 2017, a editora Blusher publicou no Brasil, e na nossa língua, o manuscrito inédito de 1931. Ou seja, inédito por quê? Por ter sido rejeitado, ninguém acessou em língua portuguesa, mas uma vez que foi comprovada que a introdução é de Freud, foi pego então essa introdução e publicado em português, numa edição belíssima, bilíngue, inclusive, então um lado em alemão, um lado em português, e nós encontramos então a introdução desse livro. Então hoje se aceita que a introdução é freudiana, foi Freud que escreveu, o restante ainda há controvérsias que Freud que teria escrito. Porém, então nós não vamos falar aqui da análise de Freud sobre essa personalidade. Se você quiser ler por curiosidade para entender o que ele fala, vale a pena. Agora, aqui, então esse texto comprovadamente freudiano, vale muito a pena e é em cima dele que nós vamos nos debruçar para falar de personalidade. Por que em cima dele? Porque a proposta era analisar a personalidade de alguém segundo a psicanálise. Então, antes de discutirmos, analisarmos esse caso, vamos aqui relembrar tudo que a minha teoria fala, que é necessário para compreendermos a personalidade desse indivíduo. E aí, ele faz aqui um compêndio, um resumo, sistematiza a teoria dele para quem não conhece nada de psicanálise, mas para quem conhece também nós encontramos algumas coisas inéditas aqui. E com esse resumo, você pode então olhar para a personalidade de uma forma psicanalítica. Então, é um texto que vale muito a pena, um manuscrito inédito de 1931, não foi rejeitado somente por essas controvérsias que eu falei, mas porque também nessa introdução existem coisas que Freud não falou em outros de seus textos. Concepções, por exemplo, a respeito do cristianismo, que em outros textos ele não apresentou falando a respeito do cristianismo. Por isso que vale muito a pena olhar essa perspectiva de Freud sobre as coisas. Então, esse é o meu convite. Nós vamos caminhar aqui nos próximos vídeos, esmiuçando parte por parte desse texto, explanando essa teoria, toda baseada no texto de 1931. Vamos abrir, ele vai falar de complexo de Édipo de uma forma como ele não havia colocado, de uma forma que eu acho que é muito clara, manuscrito inédito de 1931, um texto riquíssimo, que vale muito a pena ler, acompanhar, e vamos estudá-lo aqui agora.